Olá pessoal, olá meus amigos, os amigos do mercado imobiliário, os vendedores de plantão, que gostam de um conteúdo online. Hoje é uma grande satisfação, é um prazer imenso, no primeiro Birdcast, que seja esse, ter uma figura aqui, um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Quem que tem essa oportunidade, hein, Darlan? Eu sou um dos poucos, hein? Estou sendo agraciado aqui com a presença desse cara fantástico, que posso dizer que transformou minha vida. Uau. No começo desse ano. E não seria nada estranho uma energia tão boa dessa você vir parar aqui em Cascavel. É isso aí. O primeiro Birdcast. E esse podcast foi pensado aí para falar um pouquinho sobre vendas. O Darlan, que veio no mercado imobiliário, foi o melhor corretor do Brasil, o maior número de VGV, né? O maior VGV do Brasil. Se criou basicamente no mercado imobiliário, mas acho que o DNA dele, o sangue dele, corre vendas. Então ele está aqui hoje em Cascavel para um evento, depois Foz do Iguaçu, e tínhamos que aproveitar esse momento, né, Darlan? E agradeço a tua presença, é uma honra imensa, você não tem noção quanto meu coração está contente, está feliz, está gritando aqui com a tua presença, bicho. Uau, que isso, amigo, obrigado. Eu sou muito grato por fazer parte desse primeiro podcast, né, do Birdcast, VGVcast. A gente está definindo o nome ainda, né, Passarinho? Então, vamos definir. Eu gostei do Birdcast, eu acho que está um nome disruptivo. Mas é um privilégio muito grande estar aqui, fazendo parte dessa primeira gravação. Você que é um dos caras mais bravos que eu conheci desse mercado imobiliário. Não só pelo teu conhecimento e competência, mas pelo seu nível de influência. Eu acredito que a gente vive uma era que para poder vender você tem que ser influente. Você precisa influenciar de todas as formas possíveis. E eu percebo do tanto que você é querido por essa cidade, por esse estado. Não tem um lugar que eu não entre aqui em Cascavel que as pessoas não conheçam você. Eu até brinquei na mesa do almoço que esse evento que eu estou fazendo, o povo não está indo para poder encontrar o Darlan. Está indo poder encontrar a Manu e o Eduardo. Olha aí. Consequentemente, vamos encontrar o Darlan. Mas isso aqui só está se tornando possível por conta da sua força de influência na cidade. E é engraçado que a gente estava com divergência de data. Para quem não está sabendo, eu estou aqui em Cascavel, vou fazer um evento aqui hoje. As vagas foram esgotadas, eu estou fazendo um outro evento amanhã, uma nova data, criamos para poder fazer amanhã de manhã. Só que eu ia fazer esse mesmo evento na semana passada, só que era no dia de um feriado. E o Eduardo não podia, e ele não estava conseguindo me ajudar porque ele não podia. E quantas pessoas falaram assim, não, eu só vou se o Eduardo estiver promovendo. Ah, o Eduardo não está? Não, de verdade, eu tenho isso aqui no meu Instagram. Pessoas falando assim, não, mas o Eduardo não está organizando, então eu não vou participar. Então isso mostra do quanto que você é forte, o tanto que você sabe trabalhar muito bem a sua marca pessoal. E isso é venda, amigo. A primeira coisa que você vende você. Por infelizmente as pessoas não conseguirem se vender, consequentemente você não consegue despertar o interesse de alguém e comprar o que você vende. Mas você consegue fazer isso muito bem, cara. Parabéns. Obrigado. Eu já quero puxar uma coisa aqui que você bate muito. Eu que pude participar do VMind. Quase um ano aí, todo mês em Alphaville, lá no Clube de Vendas, é transformador. E uma coisa que é muito diferente, quando a gente fala Clube de Vendas, qual você pilota isso com maestria, o Clube de Vendas, quando a gente lê o título Clube de Vendas, a impressão que vai falar só de vendas, né? Mas é quando a gente chega lá na sexta-feira e tem aquele choque de espiritualidade, como é que foi isso, Darlan? Como é que você introduziu essa espiritualidade nesse contexto de um evento de vendas? Amigo, boa pergunta. Para quem não sabe, eu sou pastor. E aí, hoje eu não mais lidero nenhuma igreja, mas eu ajudei a liderar durante 5 anos uma igreja muito grande, que é no Brasil, uma das maiores igrejas do Goiás, por sinal, lá em Goiânia. E eu me lembro que por muitas vezes eu ouvi essa pergunta e as pessoas falavam assim, Darlan, como é que você consegue separar o Darlan pastor do Darlan empresário? E aí eu procurava a resposta e não encontrava. Porque a grande verdade é que por diversas vezes eu estava no púlpito, na igreja, pregando e falando inclusive de negócio. E algumas vezes eu estava lá fechando uma venda, fechando um negócio e falando de Deus. Então não tem como separar aquilo que é inseparável. E não seria diferente dentro de uma imersão onde eu falo de venda, eu trabalhar a área espiritual. Porque eu percebo que o que impede as pessoas de prosperar é o fato deles não estarem conectados na sua essência, na sua real identidade. E todos nós nascemos para poder prosperar. Você já nasceu próspero por herança. O que acontece é que no meio do caminho, devido a algumas decisões erradas, devido a algumas crenças e travas, você se desconecta, como se tivesse tirado o cabo da tomada, sabe? Você já nasceu plugado numa energia que te dá sabedoria, prosperidade,
que te dá isso tudo por herança. Só que no meio do caminho, as suas crenças te limitam a ponto de você ir lá e desconectar. Então, a grande verdade é que não tem como eu fazer um evento para falar de venda se eu não começar trabalhando esse pilar espiritual. E não é só esse. Então, nesses eventos que eu faço, todos eles, por menor que seja a pitada que eu falo de Deus ou falo do lado emocional, mas eu sempre trabalho os 3 principais pilares da vida de uma pessoa, que é o pilar espiritual, ou seja, a sua conexão com Deus, a sua capacidade de estar próxima a Ele, entendendo um pouco sobre o seu propósito de vida. Trabalho as suas emoções, né? Porque esse pilar emocional também, ele infelizmente é a principal trava que impede a pessoa de vender. Ela não tem pulso, porque ela tem causas e situações mal resolvidas na sua área emocional. E, consequentemente, todavia, entretanto, depois, o pilar profissional. Método, ferramenta, instrução. Não tem como eu entregar só a instrução se eu não preparar seu pilar emocional e espiritual. Então, por isso que a gente faz tudo isso no pacote. E tem gente lá que fala assim, primeiro amolece o coração duro não aprende, né? É mais ou menos esse. E aí tem outro ponto que você bate muito, Darlan. E eu já vi várias vezes, e não só em cima do palco você falando, a questão de mentalidade. A mentalidade, a pessoa não está pronta, ela não consegue. O que significa isso na tua ótica? O que é essa mentalidade? Mentalidade. A pergunta que eu devolvo para quem não está nos assistindo é: a mentalidade você carrega de quem? Ela veio do seu pai, ela veio da sua mãe, ela veio de com quem você conviveu. Porque a mentalidade é fruto da sua criação. A mentalidade ela é fruto do seu ambiente. E geralmente as pessoas que conseguem prosperar, em qualquer que seja a área, ela tem uma mentalidade destravada. Ela consegue pensar fora da caixa. Ela não fica presa nas condições do dia a dia, do cotidiano. É como se assim, alguém que tem uma mentalidade ativada, que entende de fato sua identidade e os seus valores, ela passa por problemas, mas no meio dos problemas ela consegue extrair algo bom. A pessoa que vive uma mentalidade fechada, que ela não consegue entender as oportunidades que surgem no meio do caminho, diante do problema ela trava. Ela vive refém do medo, ela vive uma vida de fuga. Então, de verdade, o que separa os bons profissionais, os grandes profissionais do cara que vive numa vida mediana, de fato é a sua capacidade de pensar fora da caixa, ter uma mentalidade ativada. E isso envolve um ambiente também. Você já veio de um ambiente de infância, um ambiente de adolescência, de repente um ambiente cheio de traumas, e a pessoa vem para a área de vendas. E como que resolve isso? Olha só, a grande realidade, Eduardo, é que as pessoas não nascem sonhando em se tornar vendedor, né? Se perguntar para o seu pai, por exemplo, sua mãe, e aí, o que você sonhou que o Eduardo fosse? Ah, médico, advogado. Médico, advogado. Nossa, ninguém balança o bebê no colo e fala assim, esse vai ser o vendedorzinho. Não vai. Ninguém sonha. Eu sou um dos poucos que eu pego a minha filha no colo e falo, minha filha, você vai ser vendedora das braba. Por quê? Durante muito tempo existiu-se um preconceito com essa profissão de venda. Então as pessoas achavam que o vendedor era o cara que encanta a serpente, é o malandrão, é o mentiroso, é o cara que quer tirar vantagem, é o batedor de carteira. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando e as pessoas foram percebendo que para poder se destacar naquilo que elas decidiram ser competentes, elas têm que desenvolver a habilidade de vender. Então é por isso que você vê vários advogados, médicos, engenheiros, profissionais que estudaram, pagaram o preço de uma faculdade que foi um investimento alto, só que não conseguiram prosperar depois de ter o diploma na mão. Porque não adianta você ter o melhor diploma se você não tiver a habilidade de vender o seu conhecimento, seja para quem vai te contratar ou seja através da venda de um produto ou serviço. Então, a venda está em todas as coisas. Eu costumo brincar o seguinte, no dia que você parar de vender ou não estiver vendendo, Jesus voltou e arrebatou a igreja e o irmão ficou. Porque não tem como, cara, tudo gira em torno de venda. Esse podcast, quando a gente faz um podcast, o intuito do podcast é o quê? É vender uma informação, é vender uma instrução, é vender uma conexão. Então, tudo, absolutamente tudo gira em torno de venda. E é natural que, para poder ter uma mentalidade de um bom vendedor, um vendedor que é de fato vencedor, você tem que ser destravado, você tem que ser intencional. Você não pode ser travado, acanhado, inseguro, entendeu? E isso envolve também muito da comunicação, que é um ponto que você tem com uma excelência, o poder da tua comunicação, mas a questão estética também. É um pouco polêmico esse falar de estética, falar de acima do peso, mas isso lá não tem perdão lá no clube de vendas, né? Não. Na verdade, não é quando eu falo sobre a estética, eu pego no pé das pessoas que às vezes não estão se cuidando como deveriam, não tem a ver com a imagem, certo? Não tem a ver com estar feio ou bonito. Tem a ver com ter uma mentalidade ativada a ponto de decidir perder peso e manter-se decidido a ponto de falar, eu vou eliminar essa porcaria.
Porque para poder pensar, se o cara não consegue governar sobre o corpo, que só depende dele, como é que ele vai governar sobre, sei lá, os negócios? Sobre um contrato que ele não fecha? Se você não consegue controlar a sua alimentação para poder falar, pô, eu vou comer melhor porque eu preciso ter uma vida longa, eu preciso cuidar dessa máquina que Deus me deu, como é que eu vou cuidar dos negócios? Como é que eu vou administrar imóveis? Como é que eu vou administrar uma empresa se eu não consigo cuidar de mim? Então, nada mais é que o seu relaxo com o seu corpo revela quão relaxado você é em todas as demais áreas. E não me venha com esse tipo, não, eu sou muito focado no meu negócio. Querido, eu tenho certeza que pode ser que você seja até focado no seu negócio, mas de repente o seu relaxo com o seu corpo demonstra quão relaxado você é com seus filhos, com a sua esposa, com o seu network. De repente demonstra quão relaxado você é como líder. Então, ele aponta uma falta. Esse excesso de peso aponta uma falta. E a própria apresentação do vendedor, se ele está desleixado, se ele Sem não... falar isso, amigo. Que daí aí é onde custa... Vamos ser bem sinceros? Você é um exemplo disso. Quando eu conheci o Eduardo, o Eduardo estava assim, uns 10 quilos a mais? Tava. Ou mais, né? Tava. Uns 10 ou 15 quilos a mais. O Eduardo não tinha cabelo. Olha que interessante. O homem agora tem um tupete, rapaz. Calopsita agora. O passarinho virou uma calopsita. Ele tá bonitão. Eu falei isso pra ele, eu acompanho na rede social. Eu mandei um dia pra ele, irmão, você tá bonitão, hein, velho? Você tá com uma pinta de galanzão. E aí, cara, você concorda que você fica muito mais seguro pra você poder chegar no ambiente? Muito mais confiante. A roupa te cai melhor, você fica mais confiante de poder fechar um contrato. Eu não vou dizer que eu fui feio, porque eu não sou feio, né? A gente tá percebendo isso. Mas olha que interessante, brincadeira à parte. Eu me recordo que os meus dentes eram mais pequenos, sabe? E um dia eu fui lá e coloquei essas porcelanas lá com a doutora Silvinha do Spa Relancer, que é o melhor de Goiânia hoje. E ela teve lá no CDV também. Ela é mastermind nossa. E aí, cara, quando eu fiz com ela, isso em 2012, eu já era um cara muito bem resolvido. Eu sempre me achei bonito. E meus dentes não eram feios. Mas, meu irmão, depois que eu coloquei uns dentão bonitão, maior, minha boca encheu. Ela falava que meu sorriso era infantilizado, porque os meus dentes eram muito fechados. E o que ela fez? Ela abriu meu sorriso. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu vendi muito mais, cara. Eu fiquei muito mais seguro. Eu já sorria muito, eu estou sorrindo muito mais. Então, são alguns detalhes que refletem de maneira positiva na saúde financeira do seu negócio. É uma pequena alteraçãozinha que muda todo um resultado, mas de forma absurda. Muda por completo. E realmente, a roupa, o cabelo, isso aí faz... O homem é meio relaxado, principalmente o homem, né? Ele fala, tá bom assim, amanhã começa, segunda-feira eu vejo. Cara, não, e outra coisa, Eduardo, não é só também ter o corpo mais sarado, né? Não estar acima do peso, mas também você ornar a sua roupa. Você saber vestir a roupa que é congruente com o ambiente. Eu me recordo que, por uma fase da minha vida, eu não me atentava tanto com o caimento da roupa. Então, acontecia que, às vezes, eu percebia que a roupa que eu estava usando, ela parecia a roupa de alguém que era muito maior do que eu, porque ficava folgada. Hoje, a roupa ela tem um alinhamento que cai certinho para o corpo. Então, não basta você ter um corpo, né, de repente, atlético, se você não souber colocar a roupa com o tom da pele que orna com a sua coloração, com o caimento ideal, com o tamanho ideal. Então, são detalhes. Mas eu tenho que gastar para isso. Não, cara, você tem tudo isso na internet. Você tem vídeos no YouTube que te dá instrução. E aí, às vezes você pensa, para eu poder vender mais, eu tenho que me vestir melhor? Tem. E eu tenho que gastar para isso? De repente você precisa de um alfaiate para poder eliminar um pouco de sobra de peça, né? Às vezes está sobrando muito roupa, você vem e ajusta. Mas o homem geralmente ele não sabe, ele não percebe isso, né? A maioria não tem o olho para isso. Por isso que eu tô aqui, para poder abrir a mente desse povo. E por isso que assim, eu lembro quando levou lá no clube de vendas um visagista, você pegou um cara todo cabeludão lá, e de repente ele foi no palco, ninguém percebeu que era ele depois da mudança, foi lá, levou água, energético. É isso aí. A gente fez isso. Eu tenho o visagista nosso, que é o Roger, né? E ele foi lá no palco, escolheu um cara que estava totalmente improvável, o cara todo mal vestido no evento, né? Porque o cara pensou assim, uma imersão de 2 dias, eu vou com a roupa mais à vontade. Não, cara. A galera que vai para esse tipo de evento, eles vão para fechar contrato, fazer negócio. E o cara não tinha essa percepção. Aí chegou lá, a gente escolheu ele e fez uma transformação nele. Tipo um dia de princeso. Sim, foi bem. E aí meteu uma roupa bonita, cortou o cabelo, alinhou e tal. O bicho voltou muito mais seguro no palco depois. Não, foi muito legal, porque daí ninguém esperava. Alguém lembra desse cara aqui? E ninguém lembrava. Um ou outro que lembrou, é o feião lá antes. Exatamente, ninguém sabia quem era o cara. E entrando nesse âmbito do brand, da marca pessoal ali, isso envolve isso também. E aí tem um outro tema que eu acho bastante pertinente, que você puxa muito, e puxa a orelha, inclusive.
É uma pergunta que você faz para todo mundo que está lá. Me dá tuas redes sociais aí, quero olhar. É isso aí. E aí você pega o celular, como é que você fala? Ué, você está devendo para alguém? É porque é o seguinte, cara. Hoje em dia, não basta você ser bom, porque no lugar do bom tem sempre alguém que é mais conhecido vendendo mais do que o bom. Darlan, então, se eu for conhecido, eu vou vender mais? Não necessariamente. Mas quando você é um bom conhecido, você vende mais. Então, eu acredito que a rede social, para mim, a rede social não é por lifestyle. Eu estou aqui agora no podcast, estou ao vivo no Instagram, tem 50 pessoas aqui nos assistindo. Então, eu tô gerando conteúdo para quem está me assistindo agora em plena quarta-feira à tarde. Eu estou entregando algo de valor para quem está parando uma quarta-feira, 3h15, para poder me assistir. Então, isso pode ser feito de maneira intencional. A rede social é um propagador de mensagem. Então, quando você está posicionado na rede social, eu costumo dizer que a rede social é o novo Google. O cara, quando vai para saber da vida de alguém, ele não vai no Google pesquisar o nome, ele vai na rede social, vai lá no Instagram, deixa eu ver se eu acho o Eduardo aqui, passarinho, deixa eu ver se eu acho esse cara. Porque lá na rede social, quando eu encontro uma rede social posicionada, eu vou ver quem são as pessoas que essa pessoa segue, se tem alguém que eu sigo que segue ele, qual que é o conteúdo que ele compartilha, eu consigo ter uma leitura prévia da vida do cara pela rede social. Aí isso automaticamente me dá um pouco mais de tranquilidade em às vezes seguir com um contato, com a parceria, com um contrato, com a prestação de serviço. Então a rede social, aliás, a rede social não, a internet por si só. Imagina você com o seu produto exposto no outdoor da principal avenida do mundo. É a rede social. Passa quantos milhões de visualizações por dia na rede social. Então se você tiver estratégia e posicionar-se, cara, não tem erro. As pessoas vão te achar lá dentro. E é impressionante a quantidade de pessoas que profissional de venda, no próprio mercado imobiliário, as pessoas, você entra lá, o perfil está bloqueado. Exato. Como que vai... Ou criam 2 perfis. Ó, isso aqui é uma dica para você que isso tem 2 perfis. Isso que eu ia te falar, dá uma dica. Isso aí é uma dúvida de muita gente. Boa, vou dar uma dica para você que tem 2 perfis, tá? Se eu puder te escolher seguir você, eu vou seguir no seu perfil pessoal. Por quê? Quando eu vejo que você tem um perfil profissional, a sensação que eu tenho é que você quer sempre me vender. Então eu vou preferir seguir você no pessoal, porque lá você é você de verdade. Então o que eu quero dizer com isso? Não tem que necessariamente ter 2 perfis. Eu entendo que você tem um perfil profissional. Eu tenho várias empresas e cada empresa minha tem uma rede social. Só que o fato de eu ter a rede social da minha empresa não me impede de ter minha rede social aberta. Aliás, muito pelo contrário. A minha rede social ela é maior do que todas as redes das minhas empresas. E se tem alguém que alimenta o Instagram das minhas empresas, esse alguém sou eu. Seja através de uma marcação, de uma collab de publicação. Então, de maneira intencional, mas 100% natural, eu registro a minha vida inteira nas redes sociais e eu aplico o método que eu ensino, que é o vender sem vender. A todo tempo eu estou vendendo. Para quem está aqui me assistindo na live, bingo, eu estou vendendo agora na live. Eu estou vendendo aqui no podcast, eu estou vendendo nos stories. Tudo é venda, só que é uma venda muito sutil e natural. Como é que eu vendo isso na internet? Eu vendo contando história, eu vendo trazendo percepção de dor e de desejo, elevando o nível de consciência. Aí depois, quando a pessoa está super consciente, é quando eu faço uma oferta. E eu queria que você entrasse nesse âmbito no nível de consciência, mas antes eu tenho uma frase também que você fala, que é uma frase que me marcou muito. O controle deve estar na mão de quem vende. Exatamente. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, na grande maioria das vezes, o vendedor de repente vai para um atendimento imaginando que quem tem o controle da situação é o comprador. E eu não concordo com isso, cara. No meu entendimento, quem está no controle do negócio é quem tem competência sobre o negócio. E, cara, entre o meu conhecimento e o conhecimento do meu cliente, eu tenho mais conhecimento do que o cliente. Então, Darlan, por que você vende mais? É porque eu não fico preso só no meu conhecimento. Eu pego o conhecimento que eu tenho sobre a causa, sobre o serviço que eu estou prestando, sobre o produto que eu estou vendendo, mas eu também procuro entender qual que é a necessidade, o interesse e o desejo do meu cliente. Quando eu tenho as informações do produto e as informações de quem compra o produto, eu caso as informações e eu faço uma venda. Por que eu estou no controle? Porque quando eu conheço sobre o produto e sobre o cliente, as necessidades do meu cliente, eu estou mais preparado do que ele poder fazer uma decisão para ele. E o medo de discordar do cliente? Acontece muito. Muito vendedor tem medo de discordar. Não. Discordar da opinião, quando você sabe fazer isso de maneira sutil, você ganha ponto. Porque o que eu não posso fazer, isso acontece muito durante uma negociação, de repente. Durante um processo de negociação, e o cliente aponta uma objeção, ou de repente ele não aponta qual é a objeção, mas fala, não vou comprar agora, não é a hora, tu quer pensar. Quando o vendedor está despreparado, ele parte para uma zona de confronto.
E ele começa, não, mas agora é a grande oportunidade. É porque esse é o melhor momento. É porque essas unidades estão acabando. É porque isso. E, cara, não é assim que faz. Vai virar tabela. Esse tipo de argumento é argumento de vendedor. Agora, quando você, de fato, tem competência sobre a gestão das suas emoções e sobre a gestão do produto que você está vendendo, cara, você usa outra estratégia. De repente, ao invés de confrontar o cara, e o cara fala que vai pensar, você pode falar assim, Eduardo, parabéns. Quem dera todo mundo agisse como você, diante de uma solução. Traz ele do seu lado. Fala, porra, cara, eu não tô aqui para competir com você, não. Eu não tô aqui para poder driblar ou convencer você, não. O pior sentimento que tem é o sentimento de ser convencido. Tipo, nossa, eu fui convencido, adorei. Não, ninguém gosta de ser convencido, cara. Ninguém gosta. Só que é exatamente isso que o vendedor quer fazer. Ele quer convencer alguém a comprar a ideia dele, o produto dele, do jeito dele. E não é assim, cara. Ao invés de você querer convencer, anota essa. Quem convence não vende. Quem que vende? Quem vende é quem compreende. Você precisa compreender o seu cliente. Você precisa colocar do lado dele. Tipo, Eduardo, parabéns, cara. Quem dera todo mundo quisesse pensar. Mas, aí você usa essa transição de fala. Mas, e se eu te dissesse que existe uma possibilidade onde de fato existe uma solução por trás dessa objeção? Porque quando o cliente está numa negociação, na grande maioria das vezes o cara não abre qual que é a real objeção. Ele só fica criando algum tipo de argumento para poder se livrar do vendedor. Porque ele às vezes... E, gente, isso aqui é estudo, tá? O cara às vezes olha para o vendedor e ele não acredita que aquele vendedor vai trazer solução para a objeção dele. Então o que ele prefere? Para não entrar num embate, ele prefere falar que vai pensar. Ou cria uma desculpa. O desafio de um vendedor num processo de negociação é saber discernir aquilo que é objeção real ou o que é desculpa. Porque se o cara está dando uma desculpa, ele está dando por dois motivos. Ou ele de fato não quer comprar e só quer se escorregar, ou de fato ele pode até comprar, só que ele está jogando uma desculpa porque ele não quer abrir para você qual que é a real objeção. Porque de repente não acredita que você consegue dar a solução. Então ele vem aqui e joga uma desculpa. Então nesse caso, o seu desafio é o quê? É saber extrair dele a verdade, ou seja, qual que é a objeção. Descobriu qual é a objeção, o seu próximo passo é minimizar esse problema. Porque, gente, o problema é muito mal na cabeça de quem está vivendo o problema. Às vezes o problema está muito mal na cabeça do seu cliente. Então o seu desafio é falar, mas peraí, não me leva mal, mas o seu problema é só esse. Dá uma dimensão menor. Calma. E se eu te contar que eu tenho uma solução? Vem cá. Na verdade, eu trouxer uma solução, você cliente. compra? Eu faço pergunta, eu coloco o cara do meu lado. O cliente tem que perceber que essa relação de compra e venda, de vendedor e comprador, não é uma relação de combate. Nós não estamos num ringue. Não, muito pelo contrário. Se nós estivermos no ringue, eu não sou oponente, eu luto do lado dele. Então eu estou aqui, não, vem cá, me fala uma coisa aqui. Por que você não quer comprar? O que está faltando? Deixa eu te ajudar. Tipo, fique em paz. Tipo, calma. Se você não comprar, tá tudo certo. O cliente, quando vai para uma zona de negociação, ele não pode imaginar que eu quero vender a qualquer custo, que eu preciso vender. Rapaz, quando o cara percebe que você precisa vender, você está querendo ou precisando, sente, né? O cara sente. Você demonstra, você fica eufórico, você fica inseguro, os seus batimentos cardíacos sobem. E quando o vendedor está precisando de dinheiro, nossa, ele exala um cheiro. Você não está entendendo. O vendedor quebrado, ele exala um cheiro de derrota. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vendedor quebrado é vendedor incompetente. Não tem como você, sendo vendedor, ser bom no que faz sem grana, mano. Meu irmão, a melhor profissão do mundo é venda. Você escolhe quanto. Eu estava com um cara hoje, almoçando com a gente lá no almoço. E ele é do agronegócio, né? Da pecuária, na verdade. E aí ele, não, eu quero mudar de segmento, meu negócio é muito sazonal e tal, eu quero vender alguma coisa. Aí ele vai, eu fui dando uma dica para ele, ele falou assim, Darlan, eu ganho em média 10 mil reais pelo produto que eu vendo, eu quero ganhar mais, o que eu preciso vender? O que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa mudar seu produto? Você não vai botar 50 mil a mais no seu custo, ninguém vai comprar. Então você tem que vender outro produto. Olha como é que funciona a minha cabeça. Por eu ter competência e habilidade de venda, o meu desafio é saber o que eu quero vender para poder comprar o que eu estou desejando. Esses dias para trás eu fui olhar o loteamento meu lá em Caldas Novas, eu estava no jato do amigo meu. Aí na volta a gente parou lá em Goiânia, no Santa Genoveva. Quando eu desci no aeroporto, escuta aí quem está na live. Quando eu desci no Santa Genoveva, eu desci do jatinho dele, né? Um Citation Jet, não, Citation 500, avião de 7 milhões de reais. Então, quando eu desci, eu e ele, olhando pro lado, meu irmão, eu vi um Gulfstream G280, uma nave. Nossa Porra, avião sei lá, de $15. Meu irmão, um cavalo do avião. Na hora eu olhei para ele, vamos lá, vamos. A gente desceu, foi lá no outro avião. Quando eu cheguei perto dos comandantes, 2 pilotos, tudo bem vestido e tal, eu até vi que o avião era de um conhecido meu. Falei, cara, a gente pode usar? Pode entrar, vem cá. Foi lá, apresentou pra gente, meu irmão. O avião sendo em pé, cara. Negócio... Avião de rico sendo em pé, né? Você quer ver se o cara é rico, ele anda. O do rico ele anda agachado. Do milionário ele anda em pé.
Meu irmão, quando eu entrei naquele avião, deixa eu te falar, eu não tenho como desver depois de ver não, cara. Quando eu saí na porta, eu olhei pro câmbio e falei assim, meu irmão, o que a gente precisa vender para comprar uma parada dessa? Você pegou a pergunta? Falta uma motivação, então. Não. O que eu preciso vender para poder comprar uma parada de 15 milhões de dólares? Deixa eu te falar uma coisa. O que você deseja vender? É justamente o que vai ditar o que você vai comprar. Você é exatamente o tamanho de suas vendas. O carro que você possui, a casa que você mora, a roupa que você veste, a bolsa que você dá para sua mulher, a viagem que você faz, é exatamente o tamanho de sua venda. Você quer poder usufruir do que é melhor? Vende mais, amigo. É o tamanho de sua venda. Ah, tá reclamando? Vende mais. Para de chorar, mingar e vai vender. Equação matemática simples. Lógico, é óbvio. E quando você fala nível de intencionalidade, porque às vezes a afobação, a pressa, ela quebra alguns processos da venda, e a venda ela também é uma questão técnica. Tanto que a Masterclass que você tem na máquina de vendas, ela é um passo a passo. Sim. Ela é uma questão técnica. Certo. Não é só o fato de falar bem, ser bem legalzão, tal, sem usar técnica também não vai resolver. E essa escala de nível de consciência também é uma questão técnica, e como você explica isso de uma forma didática para aquele vendedor que de repente está entrando agora. Vamos lá. O corretor que está meio perdido, que ele está com a carteirinha do Cresce lá. Certo. E... O que tem que estar claro para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, ó, que venda não é esse bicho de sete cabeças. Venda não é dom. Algumas pessoas têm uma vocação maior para venda. Mas venda é técnica, venda é método, venda é competência. Então, você falou da máquina de vendas. Na máquina de vendas, eu apresento 7 passos da venda. A venda de produto mais caro, obviamente, ela começa com uma prospecção. Depois que eu prospecto, eu abordo para poder agendar, eu agendo para atender. Aqui nessas 4 primeiras etapas que eu vendo. Depois que eu vendo, eu vou fazer a negociação. Depois que eu negocio, eu faço o fechamento. Depois eu faço o pós-atendimento, que é o segredo da recorrência de venda. É o negócio do cliente CRE, que compra, recompra e recomenda. Então, essas 7 fases garantem com que eu venda para o cara e venda sempre para ele. Para ele e para as pessoas que ele trouxer para a mesa. Agora, tratando-se de intencionalidade, eu posso ser intencional em estar nos melhores ambientes, mas eu posso quebrar a naturalidade estando com intencionalidade. Imagina só. É uma linha bem fininha. Venda, principalmente de produto mais caro, você precisa ser intencional e natural. Eu sou intencional de repente pagar o acesso a um evento, a um jantar de network, mas eu posso quebrar a minha naturalidade chegando fazendo oferta. Então, qual que é o desafio? Eu preciso ser intencional, mas eu preciso ser natural. Pegando um exemplo no churrasco. Tá. Se eu chego no churrasco, ao invés de... Imagina que eu acabei de conhecer vocês aqui no churrasco. E eu sou corretor de imóveis. E eu vim para esse churrasco com muita intencionalidade de poder fazer negócio. Eu não posso chegar fazendo oferta de cara. Porque, cara, óbvio, ninguém nunca está querendo comprar. Quando o cara fala assim, tem alguém querendo me vender, ele já dá um passinho para trás. Então, ao invés de eu querer fazer uma venda para você, eu tenho que fazer você querer comprar aquilo que eu posso querer te vender. É diferente o processo. É engraçado, mas é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Ao invés de eu querer, convencer você de comprar, é tipo assim, é óbvio, né? Eu vou te mostrar os motivos que você não estava vendo para poder querer comprar e eu vou te vender. Né? É você que quer comprar e logo eu vendo. Tipo, nesse jogo de compra e venda, eu amo vender, mas eu gosto muito mais de comprar. Comprar é bom demais, cara. Você poder comprar as coisas, cara, é top, velho. É muito da hora. Mas é lógico, para eu poder comprar as paradas que eu compro hoje, que é uns brinquedos caros, eu tenho que vender muito. Então, eu preciso ser intencional. Cheguei num ambiente onde eu percebo que existe pessoas num contexto de compra naquele ambiente, se eu chego fazendo oferta, eu já coloco o pé na tábua. Eu já deixo o cara desconfiado. Então, ao invés de chegar fazendo oferta, eu conto uma história. Eu cito um exemplo. Eu conecto com a pessoa, eu faço pergunta. Eu deixo ele me perguntar. Mas você não oferece? Não ofereço. Eu nunca ofereço numa abordagem. Agora, é claro, existem algumas campanhas de venda. Por exemplo, a gente está em semana de Black Friday. Então, numa semana de Black Friday, o cliente está consciente de compra. Está todo mundo comprando para poder aproveitar. Aí onde entra o nível de consciência. Exatamente. Aí, nesse caso, eu posso começar com alguma oferta que ela, de fato, possa ser disruptiva. Por exemplo, de 100 mil por 86 mil somente nessa tal data com tantas unidades. Aí eu comecei angariando um cliente com uma oferta, mas ele está vindo atrás da vantagem, por ser uma semana de Black Friday. Quando se trabalha valor e não preço, o desafio é não ficar oferecendo. Geração de produto exclusivo. Você vai na loja da Hermès, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui numa loja da Hermès e tirei prova disso. A primeira coisa que eu comprei na Hermès, para eu poder comprar, eu tive que entrar numa lista. Você não chega lá entrando e comprando.
A bolsa exclusiva não vai para todo mundo, só vai para quem é cliente recorrente. Você vai na loja da Louis Vuitton, você chega vamos falar assim, como é que fala? Na vitrine da Louis Vuitton, tem de repente uma vitrine de 5 metros quadrados com uma bolsa. Aí o cara que vive de escassez fala, nossa, podia ter metido 50 aqui. Não, é a exclusividade. O menos é mais. O não exposto vale mais do que o que está exposto. Então, o seu desafio de um produto de alto valor é não ficar mostrando muito. Por exemplo, mercado imobiliário. Você vender uma casa de altíssimo valor, coisa de 10, 20, 50 milhões de reais, o cara que vai querer comprar, ele compra a exclusividade. Se essa casa começar a ficar ofertada demais, ela acaba queimando a casa, o branding da casa cai. Então, o seu desafio é saber vender com muita intencionalidade, mas 100% naturalidade. Você falou uma palavra que me leva a uma reflexão aqui, e ela está em alta, essa palavra, até porque acho que o Pablo Marçal bateu muito, você tem negócio com o Pablo Marçal, que é a escassez. O quanto isso no dia a dia, na venda, na energia, na frequência ali do corretor, tem atrapalhado isso. O que você diz para as pessoas saírem dessa zona de escasso, que não tem dinheiro, que está faltando? Cara, é simples. Você não tem um terceiro caminho. Ou você vive de condição, ou você vive de decisão. Por que as pessoas às vezes ficam presas na condição? Porque de repente ela não entende a sua origem, a sua identidade e o seu propósito de vida em terra. Quando ela não entende, de fato ela fica presa numa condição. Agora, quando você entende que você não vai prosperar, você já nasceu próspero. Se existe uma coisa no seu DNA, o DNA da prosperidade está no seu DNA, está enraizado em você. Tanto é que a gente às vezes questiona, né? Pô, mas esse cara, ele é temente a Deus demais e ele não prospera. Já o outro, o cara é ímpio, ele é ateu, ele nem acredita em Deus e o cara é milionário. Querido, os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus te entregou por herança, ele não volta atrás. Ele não condiciona, a bênção dele é incondicional. O favor de Deus está sobre nós de maneira incondicional. Mesmo você achando que você não mereça, o favor dele te alcançou. Agora, quando o cara que é ímpio, que é ateu de repente, entende sobre prosperidade, ele acessa a prosperidade. O cara que às vezes crê em Deus, mas não entende sobre o acesso à prosperidade, ele não consegue ter coragem e iniciativa para poder acessar isso. Então, o cara que vive na condição, ele está sempre preso numa zona de conforto, ele está sempre preocupado com o que vai viver amanhã, ele tem medo de dar um passo maior que a perna. São características de pessoas que vivem em condição. O cara que vive da decisão, ele primeiro pisa para depois descobrir o chão, ele toma iniciativa. Eu sou prova disso. Os negócios que eu faço, a realidade que eu vivo hoje é muito mais voltada para as decisões que eu tomo do que da condição que eu vivo. Então, o que me faz tomar decisões difíceis é entender que não adianta eu também ser tão somente corajoso e audacioso. Eu preciso de competência. Para mim, network é competência. Eu tenho um network muito forte. E por eu ter um network muito forte, às vezes eu entro em desafios financeiros grandes porque eu sei que eu estou bem ancorado com o meu network. Então, se a pessoa vive presa na condição, ela nunca vai acessar o fruto que só acessa quem vive de decisão. E será que ela tem que fazer alguma coisa no sentido de se comprometer com mais gente? E você tem essa habilidade de fazer pessoas se comprometer com todo mundo? Sim. O compromisso social. Compromisso público. Quantas vezes que você abre a câmera do celular aí, no meio do evento? É porque é o seguinte, toda grande mudança, ela parte de uma revolta. Eu costumo dizer o seguinte, você só vai mudar genuinamente quando você se revoltar. Então, depois que você de fato se revolta com aquela atual circunstância, com a atual causa, você decide mudar. Pronto. Primeira mudança parte com a decisão, que é fruto de uma revolta. Mas para que isso vá adiante, você tem que marcar uma data para poder fazer. Depois que marcar a data, você precisa tornar pública essa data. Não adianta eu marcar essa data e com a minha esposa só. Porque eu estou acostumado a passar a lábia nela e ela em mim. Quando eu estou usando o exemplo, é uma metáfora, né? Não que eu faça com a minha esposa. Claro. Mas a grande maioria dos maridos, não, amor, vamos marcar uma dieta segunda-feira. Segunda-feira, o caramba, nunca começa. Então não adianta falar só com o melhor amigo ou só com a esposa. Querido, vá para a internet. Joga lá. Eu desafio vocês que estão assistindo aqui. Nós somos 80 pessoas aqui na live. Eu desafio todos vocês que estão aqui na live. Você que está assistindo no podcast, que vai assistir no podcast. Decida o que você quer para sua vida. Nós estamos agora, não sei quanto vai ao ar aqui, mas nós estamos aqui, hoje é dia 26, né? 26 de novembro de 2024. Rapaz, é final do ano. Como é que está o seu Réveillon esse ano? Como é que vai ser seu Natal? Te desafio a fazer algo. Pega seu Instagram aqui, mete um vídeo falando assim, esse é o último ano que eu vou viver da escassez. Ano que vem, até o Natal do ano que vem, eu quero estar vivendo isso, isso e isso. Ou quem sabe assim,
Hoje é dia 25 de novembro, dia 26 de novembro, até o dia 31 de novembro eu vou conquistar isso, eu vou diminuir tantos quilos do meu peso, eu vou acessar tal situação. Mas faz isso, coloca lá no Instagram e fixa no seu feed, para as pessoas começarem a ver e te pegar no pé. Eu me lembro que eu tomei uma decisão difícil uma vez, que foi sair de Goiânia para poder morar para São Paulo. Eu estava numa live com o Marçal, tinha 13 mil pessoas assistindo, e ele perguntou, e aí, quando é que você vem? Já era a 4ª vez que ele me convidava. Quando ele me falou aquilo, eu falei, cara, agora eu vou. Ele falou, você não vem, quem manda é sua mulher. E eu virei o celular para a Ingrid e falou assim, nós vamos. Só que eu falei que eu ia, minha mulher falou que ia também. Só que mesmo assim era muito raso. Eu podia estar até hoje, 4, 3 anos depois, falando que eu vou, e eu podia não ter vindo. Mas eu peguei e falei assim, eu vou. Era uma quarta-feira à noite. Eu falei, segunda-feira eu tô aí. Depois que você dá uma palavra publicamente, não tem como você voltar. A não ser que você queira tomar fama de sem palavra. E como eu aprendi a honrar no fio do bigode, meu pai me ensinou, eu falei, cara, eu preciso ir, cara. Esse era na quarta-feira, 8h30 da noite. Segunda-feira de madrugada eu cheguei em São Paulo. Eu vim com um carro, com a minha esposa e com as roupas lá no carro, no porta-mala. E foi assim que eu mudei para São Paulo. E foi a melhor decisão da minha vida. E não pode ser arregão, firmou o compromisso público. Rapaz, você deu a palavra, você morre em cima dela. Trazendo um pouquinho aqui no contexto da tua história, vindo do teu sucesso profissional no mercado imobiliário. Basicamente, nossa audiência é feita por corretores de imóveis e pessoas do mercado imobiliário. Como você vê hoje, Darlan, o interesse do corretor? Quando ele entra no mercado, tem 2 situações, né? Você tem a prospecção e você tem o lead. Você chegou no teu sucesso, que é até hoje, com lead no mercado imobiliário ou foi com network? Foi com network. Vitamina I lá. Ir lá. Eduardo, foi com network. Na época que eu atuei diretamente no front, que eu tive esses resultados muito expressivos na época, foi com a Brasil Brokers lá, melhor corretor da América Latina pela Brasil. Rapaz, naquele tempo não tinha essa prospecção com tráfego pago, não tinha o Instagram te entregando lead, não tinha isso. Hoje tem. Eu acredito que hoje é até mais desafiador para a pessoa, porque automaticamente, baseado no fato de ser mais desafiador, é porque é mais fácil. Você roda uma campanha, tiver um monte de lead. Naquele tempo não tinha isso. A prospecção era muito no corpo a corpo, era no tete a tete ali, saca? Era muito no PAP, no porta a porta, era na indicação. Então, eu tinha 2 caminhos lá na minha época. Ou eu explorava as conexões que eu tinha na minha igreja, no meu prédio, nos meus networks, nos amigos da faculdade, ou eu conectava com essas pessoas, explorava essa rede de contatos, que era o meu network, ou eu ia para o porta a porta, batendo de porta em porta, de empresa em empresa. O que eu fazia? Eu fazia um pouco dos 2. Só que eu deixava meio que 20% do meu tempo para o porta a porta, 80% para as conexões. Aí eu comecei a perceber que eu não precisava do porta a porta, porque a minha conexão era muito grande. O que eu precisava fazer? Eu só precisava ser visto nos ambientes certos, com as pessoas certas. Eu só precisava ser conectado. Deixa eu te falar uma coisa. O que separa você do resultado que você não tem é o acesso que você não conquistou. É a pessoa que você não se conectou. O que vai levar você para um próximo nível chama-se pessoas. É pessoas, cara. É gente. O que me trouxe para um próximo nível foram pessoas. O que vai me levar para um outro é pessoas. Não tem jeito. Então, o network, ele é muito importante para quem de fato deseja vender, principalmente quem é do mercado imobiliário. E você acha que chegaria no sucesso que você chegou hoje, se existisse na época essa questão de tráfego pago? Você acha que você teria migrado para uma questão mais digital? Não, eu não teria migrado. Eu teria explorado ainda mais. Eu teria chegado mais rápido. Com certeza. Você faria as 2 frentes? Sim. Hoje? Aliás, eu faço isso hoje. Hoje eu vendo muito pela internet. Eu vendo milhões pela internet hoje. Mas eu vendo milhões também sem a internet aqui, no mano a mano. Hoje a minha estratégia é o seguinte. Eu trago as pessoas pela internet e vendo para as pessoas no offline. Eu vendo no evento. O teu canal de captação mudou? Meu canal de captação mudou. Só que eu continuo também vendendo no offline. Eu continuo vendendo através das conexões. É o cara que compra direto no meu WhatsApp, manda mensagem meu amigo, é a indicação de algum amigo. Mas a minha força de venda maior hoje é a internet. Então, eu teria feito o que eu faço hoje. Eu teria adaptado na época. E hoje, você também atua no mercado imobiliário de corporação. Naturalmente, você tem contato com muitos corretores de imóveis. Eles te ofertam muita coisa. Sim. Você está envolvido em leilões. Sim. Mas aquele corretor que está lá ainda, tentando chegar no primeiro degrau, no segundo degrau, o que você poderia falar para ele hoje? Assim, Vamos lá. Antes, claro, já convida aí para a Masterclass. Vamos lá. Mas o que seria o básico assim dele? Algumas vertentes para você que está começando no mercado imobiliário ou está no mercado imobiliário e não está tendo o resultado que você deseja ter. Primeiro lugar, lembra sempre que o que separa você para um próximo nível chama-se pessoas. Então, invista em network.
Você vai dar um jeito de treinar na melhor academia da cidade. Mas não tenho dinheiro, é R$2.000 o acesso. Então tem um melhor parque, porque nos parques também tem pessoas. Tem praia, qual que é a praia nobre? Vá para esse lugar. Além disso, comece a visitar algumas concessionárias. Se vista bem. Para de ficar parecendo que é pobre. Você não está bem, mano. Ninguém é obrigado a ver que você está bem, não. Que você está mal, não. Se revista e se vista da sua melhor aparência. E vá para os melhores locais. Quantas vezes eu entrei em lojas de carro importado sem R$1 na carteira poder não cegar. Mas ninguém imaginava, porque eu não parecia. Eu estava sempre comprando um carro importado. Só que, de fato, eu não estava comprando aquele dia, né? Poder demorar muito tempo. Mas eu queria só as conexões e o network. Então, invista em você, né? Em estar nesses ambientes, invista em conhecimento. Você vai começar a sentar nas mesas, essa é a próxima dica que eu te dou, onde você é o que tem menos resultado na mesa e o que tem menos conhecimento. Esse tipo de mesa é até difícil de se acessar, mas busque, de acordo com as suas possibilidades, esse tipo de ambiente, para você de fato conseguir estar num ambiente onde esse ambiente te confronte. Além disso, invista em método e conhecimento. A imobiliária que você está atuando, ela está te dando instrução? Se não estiver te dando instrução, vá buscar a imobiliária que invista em treinamento e capacitação. O conhecimento que você tem hoje determina o resultado que você conquistou. O conhecimento que você ainda não tem é o que vai levar você para o resultado que você ainda não conquistou. Então eu investiria nisso, em network, conexão, investiria em conhecimento, investiria em acesso, investiria em método de formação, treinamento e capacitação. Outra coisa que me chama a atenção dentro dessas reuniões que acontecem lá, não se fala em política, né? Não se fala em Trump, Lula, governo. Nunca vi entrar nesse assunto lá. Cara, é porque a gente está cuidando da nossa própria vida, vivendo a nossa autorresponsabilidade, Esse entendendo é um que é lá, exatamente. Hoje me perguntaram lá no almoço, né? Até que ponto o governo lá fora impacta no meu resultado. Eu falei, cara, alguns empreendimentos imobiliários podem atrapalhar um pouquinho a logística de lançamento devido a um fator político. Mas na sua grande maioria eu não sou afetado, eu não me sinto afetado pela política. Carregar isso como desculpa pelo mau resultado. A maioria faz isso. Eu sei que tem alguns negócios que podem ser comprometidos por conta de uma mudança no cenário político. Mas eu não vou abrir um negócio para poder deixar a mercê de político. Aqui, amigo, tá louco. O negócio tem que estar no meu controle, não é no controle dos outros, não. E aí vem criar o teu próprio ecossistema. Você fala assim, cria o teu próprio ecossistema. Exato. Hoje eu faço isso. Hoje eu tenho um ecossistema que ele se coopera entre si e eles se comunicam entre si. Porque se eu tenho o cliente, o meu desafio é vender mais para o mesmo cliente. Não é vender uma única vez, é vender sempre. Então, para que eu consiga vender sempre, eu crio uma solução, um ecossistema de solução para que ele continue sempre na minha base, comprando sempre comigo. E você provoca muito a tua base para conversar com a própria base, né? Que, exato. Às vezes chega lá, não quero fazer negócio com o Darlan, quero negócio com o Darlan, mas às vezes não é o Darlan, né? É, porque hoje, para cada empresa que eu tenho, hoje eu tenho 8 empresas e eu tenho 3 empresas nos Estados Unidos. Então, essas empresas que eu tenho hoje, eu tenho sócios que tocam comigo. Eu preciso formar as pessoas para poder operacionalizar esse mercado. E aí o meu desafio é trazer gente para a minha base. Mas essas pessoas que estão vindo para a minha base entendem essas pessoas que existe alguém que toca aquela operação. Então, o meu desafio é trazer gente, é tornar conhecido os negócios que eu tenho hoje, às vezes, no offline. Me explica uma coisa. É outro tema bastante pertinente, que é o valor, eu não vou chamar nem de custo, o investimento que se faz em uma imersão, por exemplo. Não estou falando só do Darlan, só do clube de vendas, mas de todos os níveis ali. R$7.000 uma imersão, R$15.000, certo. 100 mil um mastermind. Como você explica isso para uma pessoa que talvez até hoje, a vida inteira, gastou R$1.000 no curso, R$1.500 no curso? Ou nunca gastou nada. Ou nunca gastou nada, como é que você... claro, o de graça não tem valor, a gente já sabe disso. Uhum. Mas quando você resolveu, assim, cara, eu vou cobrar e vou cobrar bem, porque eu vou entregar muito. Como é que foi essa disrupção de valores na cabeça de quem estava comprando? Quando eu comecei a fazer eventos, eu comecei com a imersão do clube de venda que eu faço em São Paulo. Eu comecei ela vendendo ela de R$2.000 e de R$4.000, eram só 2 acessos. Depois de um tempo, eu criei 3 acessos, que eu tinha um acesso que começava com 4, um outro que começava com 7 e um outro que começava com 12. O que eu faço agora? Eu acho que você nem ficou sabendo, mas eu eliminei o de R$4.000. Por quê? O valor do acesso determina o público que eu vou trazer. Quanto mais caro o acesso, mais qualificado é o público. E como nesses públicos que eu trago para a minha imersão, eu busco fazer negócio com eles, então eu tenho que segmentar bem. Por exemplo, agora em dezembro eu vou ter uma imersão que é uma imersão exclusiva e especial. Nessa imersão é só R$16.000. É só um acesso. Vai ter lá umas 150 pessoas, mas é um único acesso.
Então é uma imersão com acesso mais caro. É natural que para esse público que paga mais caro, venha um nível mais qualificado financeiramente. Como eu tenho uma operação de venda nos Estados Unidos, tenho incorporação lá e eu estou levantando recursos para fora, para os meus projetos aqui, vem um público mais selecionado que entram engajando nesses outros negócios comigo. Então o que determina o público que eu quero é o valor que eu cobro. Agora, é claro, para quem nunca participou, inclusive se você nunca fez, não faça, não vai nesse lugar não, é um perigo. Tem que subir o degrau, né? Eu subi, eu caí na pegadinha. O Eduardo fez isso. O Eduardo foi pro evento, depois do evento entrou pro Mastermind e já vai renovar agora, né? Já tem que, né? Tem que renovar. Por quê? Foi compromisso público aqui. Porque querendo ou não, ele percebe, uai. Não precisa ficar falando nada que vale a pena, não. A pessoa que faz o seu próprio julgamento. Às vezes a pessoa não tem essa consciência que vai mudar a vida dela. É um negócio muito duvidoso. E como ela duvida dela mesma, ela acha que não vai conseguir. E a grande verdade é que ninguém muda a vida de ninguém. É a pessoa que se muda. Eu sou só um agente de transformação. Eu só sou o canal. Tipo, imagina que existe uma fonte inesgotável de solução para a vida de alguém. E existe esse alguém. Eu sou só o cano condutor que conduz essa fonte até as pessoas. Eu só sou o canal. Quem que transforma é a pessoa. Por quê? Porque ela acessou essa fonte que está lá em cima. Entendeu? Eu só sou o cano condutor. Então, indo para os finalmente, o que o Darlan está desenhando aí para o futuro? O que são os planos desse cara aí? Eu não sei não. Não sabe? Vamos indo. De verdade, eu não fico preocupado assim. Eu fiz é claro que a gente não é tão irresponsável assim. Até porque você está numa estrutura toda nova. Eu tenho nosso time lá e tal. Eu fiz até o planejamento estratégico para 2025 ontem. Fiz só o primeiro semestre, porque eu fiquei 3 horas lá no primeiro semestre. Mas eu já entendi quais serão as nossas veias de atuação, quais serão os nossos desejos para esse ano. Mas se você sabe disso, você convive comigo, você sabe. O que meu coração mais queima é com pessoas, cara. Quero gente cruzando meu caminho, velho. Quero os caras mais doidos cruzando meu caminho. Eu quero só continuar sendo usado por Deus. Só quero que Ele me permita ter saúde. Porque esse é meu desejo, esse que é meu coração. Às vezes você briga comigo, né? Pô, a gente faz desses eventos, essas tours, poder fazer oferta. A gente vende umas nossas imersões. E às vezes eu percebo que eu me prejudico no meu resultado financeiro porque eu passo da hora de vender. Porque meu coração não está preso nisso, cara. Quando eu fiz um evento esses dias para trás que eu terminei a Masterclass 2h30 da manhã, cara. Meu Deus do céu. 2h30 da manhã. Eu passei do horário de fazer oferta. Eu vendi, lógico. Mas eu poderia vender muito mais. Mas, cara, tem algo que meu Você coração... não podia frear aquela energia ali? Não posso, mano. Existe um favor de Deus nesse tipo de ambiente que quem sou eu poder falar agora tem que interromper, eu tenho que parar porque o tempo acabou, nada. Então, meu desejo para os próximos anos, eu quero pessoas cruzando o meu caminho, mano. E eu quero que o Senhor me use poderosamente. Eu quero continuar sendo usado. Eu quero que Ele guarde meu coração, minha mente, para que eu nunca me vaideça dos meus bens, das minhas conquistas. Que eu continue diminuindo para que Ele cresça em mim. É esse meu desejo. Então, já que você não oferece produto nenhum, você faz pedir, você faz a pessoa querer... Faça a pessoa querer ir pro Mastermind, pro CDV. Cara, fazer querer não. Se você quiser ir para um nível diferente, vá conectar em lugares que você não conectou. Vá acessar gente que você ainda não acessou. Vai andar com pessoas que pensam fora da caixa, que vai chutar sua bunda, não vai ficar passando a mão nas suas costas. E aí, se por acaso você quiser o endereço, é lá em São Paulo, esse ambiente. Lá em São Paulo, uma vez a cada 45 dias tem um movimento lá, viu? Inclusive tem dia 10 e 11 de dezembro e vai ter dia 24 e 25 de janeiro. Aí você aparece por lá, não sabe como, você manda um direct que nós descobre aí. Quem tiver na live também, já coloca o telefone aqui que eu explico pra vocês como é que faz isso. Cara, muito legal, Darlan. Obrigado pelo teu espaço, pelo teu tempo aí, cara. Parabéns, você é um cara viu? Fantástico, viu? Desejo a você que você continue abrindo sua boca, viu? Que Deus tem grandes coisas a realizar através da sua vida. Amém. Você sabe que tem um propósito na sua vida, né, mano? Tem, né? Você foi separado, você foi escolhido. E as conquistas que tem te permitido viver é só o começo. Você acertou na atacada agora, eu falei pra você, né? E você vai viver o melhor tempo da sua vida, cara. Amém. Mas nunca esqueça de quem te colocou nesse local. Nunca esqueça de guardar seu coração, de qualquer tipo de vaidade, soberba. Lembra sempre que Ele é o dono de tudo, é pra Ele. Você é só o fiel, você é o mordomo dele. Guarda seu coração, guarda a sua vida. Eu desejo aqui publicamente que o Senhor prepare uma companheira pro seu lado. Uma mulher que seja fiel a você, que honre você. Você é um homem bom, cara. Quem conhece você sabe o coração que você tem. Então eu desejo que você case o quanto antes, porque tem uma mulherada lá fora que merece acessar o que nós amigos acessamos. Quando você é um cara massa, viu? Obrigado. Tamo junto, viu, irmão? Amém, sucesso, é valeu, nóis. valeu. E você que tá assistindo aí, ó,
Tamo junto. Você vai mandar lá no direct do Eduardo, no meu direct, e vai cobrar esse cara para gravar mais vezes. Eu vim aqui dar o start nesse momento, mas eu quero que vocês continuem pegando o pé, porque esse cara é uma bomba. E ele precisa ser mais conhecido. Compromisso feito, compromisso assumido. É isso aí. Valeu demais. Valeu, até o próximo. Nós.